Dança das águas. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e parabenizar o Alexandre, o Bruno, o pessoal do COP Fight por promover o debate. Muito importante. Bom, esse debate é um debate assim, que eu tenho muito mais dúvida do que certeza, né? Eu sou da Associação dos Profissionais Amigos do Funk. No caso, eu não sou profissional do funk, né? Eu sou o que a gente chama de amigo do funk. São os funkeiros, enfim, que se aproximam da associação e que, de alguma maneira, lutam na causa da APA Funk. E como é que eu conheci a APA Funk, essa ideia, e como é que eu me aproximei? Em 2008, eu conheci alguns MCs e alguns DJs na casa de uma antropóloga da UF, se chama Adriana Facina, e eles estavam com uma pauta, né, de luta. Estavam começando a ideia da APA Funk e dessa luta toda, e essa pauta ela tinha duas bases, né? Uma, a luta contra a criminalização do funk, que no caso é uma ação do Estado, que vem atrapalhando o trabalho deles, e a outra luta, a luta pelos direitos do artista do funk, que vinha sendo explorado demais pelo mercado, ainda vem. O mercado do funk que ele está muito concentrado, basicamente em duas mãos, duas empresas, né? A Furacão Dormir e a Big Mix. E aí eles estavam reclamando dos contratos de direito autoral que eles assinavam, enfim, eram as duas lutas dele, uma ação do Estado e a outra uma ação de mercado. Que estava colocado. E aí eu conheci, me aproximei, enfim, a gente caiu dentro dessa luta. E foi assim que eu me aproximei, foi através do funk que eu me aproximei do debate de direito autoral. Eu estudei direito na UERJ, e lá a gente não tem sequer uma eletiva de direito autoral, né? Tinha de propriedade industrial, que aí no caso marcas e patentes, né? Mas de direito autoral mesmo não tinha nenhuma eletiva, não tinha nem professor para me orientar na minha monografia. Contei com a ajuda de um professor de filosofia do direito e com amigos que tinham conhecimento, estudavam, enfim. Agora, qual é esse contexto do funk que me levou a estudar essa questão dos direitos autorais? Contratos... Primeiro, assim, o artista ele não fica com cópia do contrato, então já é o primeiro absurdo. Ele assina um contrato com a indústria fonográfica, em que ele não tem cópia desse contrato para exigir os direitos que ele tem naquele contrato. Segundo, que é um contrato que era vitalício, um contrato vitalício de cessão total de direitos. Ou seja, a ideia de propriedade intelectual, né, a ideia de que o trabalho intelectual gera uma propriedade, ela atrapalha muito o autor do funk, o compositor do funk, porque ela permite que aquele trabalho possa ser totalmente desvinculado do seu autor, a não ser no que diz respeito aos direitos morais, né? Você põe lá o nome do artista, na verdade ele nem isso eles respeitam, mas toda a questão dos direitos patrimoniais acabava ficando com essas empresas. Enfim, contratos completamente desproporcionais, né? Fonograma, por exemplo, Furacão Dormir, ela não paga fonograma para o artista, para o intérprete, é 100% para o Rômulo Costa, e a Big Mix ela paga 4%. O Malboro fica com 96% dos direitos fonográficos. Enfim, esse era o contexto que estava colocado para os MCs. Eles não sabiam certo para onde eles queriam ir, mas eles sabiam que ali eles não iam mais aceitar esse tipo de situação e estavam se organizando politicamente para reagir, buscaram ajuda de pessoas que não eram de dentro do funk. Meu raciocínio que eu achei muito bom e que é muito aplicável para outras lutas também, né? Me lembro do MC Leonardo, que é o presidente da APA Funk, falando: os sem terra só vão conseguir terra
quando o povo da cidade pedir terra também. Quando ficar só eles ali, ó, é aquela luta de causa própria, né? Então, esse raciocínio que levou os funkeiros a buscar ajuda de quem não era profissional do funk e para se organizar politicamente e travar essa batalha. E a gente, enfim, ainda está com esse grau de abertura, com esse espírito de abertura, né? O espírito da roda de funk, quem já foi, quem conhece, sabe, né? A ideia de roda é uma ideia em que quem quer que chegue numa roda, seja de funk, seja de capoeira, seja de samba, a roda ela é igual para todo mundo, não tem cabeceira, não tem lado, né? A roda é roda. Então quem se chegar vai ser bem-vindo e vai, enfim, participar disso. E, enfim, assim a gente vai agregando. Mas esse caso do funk, então, é um caso de exploração, né, absurda de contratos leoninos que são revisados, enfim, contratos que o autor não tem sequer a cópia do contrato, e em que a ideia do contrato de edição, que é aquela ideia assim, você compôs uma música e você vai buscar uma editora e assina um contrato de cessão de direitos. Qual é a ideia? A ideia é de equilíbrio. Então, eu assino esse contrato para que a editora faça a divulgação comercial e, em troca disso, eu estou abrindo mão dos meus direitos patrimoniais enquanto autor de parte desses direitos para que gere lucro para essa empresa. No caso do funk, não foram poucas as músicas que foram objeto de contratos e que ficaram simplesmente engavetadas. O Malboro, ele comprava a música, pagava ali, fazia um contrato e simplesmente engavetava a música. Ele não trabalhava pela divulgação da música conforme prevê uma visão de que, enfim, o contrato é para as duas partes, né? O contrato não é somente para uma parte. Então, a propriedade atrapalhando a divulgação e a circulação da obra, a ideia de propriedade atrapalhando isso, e quando a obra circulava, era divulgada e tal, a riqueza produzida toda concentrada na mão desses caras. Aí eu fui atrás, né, de estudar essa questão do direito autoral. Como lá a gente não tinha nem eletivo, nem direito autoral na UERJ, tive que começar meio que do zero. E fiz minha monografia lá em direito autoral, mas está bem simples. Eu tentei identificar assim, onde é que fica o DJ nisso tudo. E aí eu descobri que tem posições diferentes, depende do que o DJ faz, né? Tem 3 tipos de DJ no funk. Você tem o DJ intérprete, o DJ que vai... Quer dizer, você tem o DJ executor, que é aquele do playlist. O DJ básico, de festinha, pá, vai lá e põe um playlist e toca, né? Você tem um DJ que faz apresentações ao vivo, faz remix ao vivo, usa o MPC, enfim, usa a aparelhagem eletrônica dele como instrumento musical. Esse ele está mais equiparado ao instrumentista, né? Ele tem os mesmos direitos que o instrumentista teria, um cara com violão, um cara com uma percussão, tal DJ ali. E tem um outro tipo de DJ, que a maioria inclusive nem está tocando mais em festa, que é o DJ produtor. Por se tratar o funk de uma música eletrônica, você tem uma produção daquela música. Então, esse DJ ele tem uma criação artística ali. E aí fui descobrindo isso, né? O MC também tem mais de uma posição para ele, e eu procurei identificar o MC, o DJ, os profissionais do funk em geral, dentro dessa estrutura de debate aí do que seria o autor, os direitos, um fonograma, enfim, reprodução, quem tem direito aqui. Tentei fazer um reconhecimento de terreno. E nesse reconhecimento de terreno, tentei fazer um reconhecimento também do debate político que estava acontecendo sobre a questão dos direitos autorais. E aí, enfim, vi a questão da propriedade, estudei, né? Beleza. Conversando com o Marcelo Yuca, que é um dos parceiros aí da PAFunk, ele colocou um problema que outros já tinham colocado, de certa maneira, ele foi mais incisivo um pouco. Falou, e a questão do trabalho intelectual, quer dizer, do artista mesmo que produziu aquela música, como é que ele fica nisso? Porque essa ideia do copyright é certa, ela não está muito funcionando, né? Agora, simplesmente eu abrir mão dos meus direitos e ficar, enfim,
A Deus dará, não tenho direito de trabalhar, de viver disso, enfim, como é que eu fico? E aí, hoje, o que eu estou em busca é meio que de um debate sobre como é que o trabalhador da cultura fica no meio da construção desse processo da cultura livre. Né? A gente está construindo um debate e tem acordo, inclusive no funk. O que salvou o funk não foi o combate à pirataria, pelo contrário, o combate à pirataria ele atrapalha muito o profissional do funk, porque se não fosse a pirataria não tinha divulgação. Né? Você vai numa loja de CD qualquer aí, vai na loja americana, vai onde você quiser, pede um CD de funk. Não tem CD de funk. Mas os contratos estão assinados. Né? E pela lei, pelo ordenamento jurídico, a editora é obrigada o quê? A fazer a divulgação comercial daquela obra intelectual. Mas não é feito. O máximo que você consegue chegar é você chega na loja americana, você pega um CD de funk, o cara traz o CD do Luciano Huck. Aí você fala, pô, não sabia que ele estava compondo funk. Mas você vai ver, não é ele que compôs, nem que cantou, nem que produziu aquela música. É porque é o CD do programa dele. E aí a música do Coringa está lá, a música do Marcinho está lá, a música... Né? Então, a pirataria salvou o funk até agora. Fez o funk continuar vivo, circulando, as pessoas terem acesso a isso. E essa cultura permanecer viva. Agora, como é que faz para equilibrar essa equação da cultura livre e dos direitos do trabalhador intelectual? Né? Naquele dia que o Luca problematizou isso, ele colocou essa questão, né? Falou, não, cultura livre tem gente que lucra com isso. Né? A Apple, a própria Microsoft, enfim, o Google, né? Facebook, esse pessoal que faz desse campo de livre circulação de ideias e de obras e materiais, essa livre circulação ela não acontece do nada. Eu não chego ali no meio da grama, sento ali na grama e começo a ouvir música. Eu preciso de um aparelhinho. E aí está o lucro gerado a partir desse campo da circulação da cultura livre. Então, acho que, assim, existe, né, uma riqueza sendo produzida a partir daí, e a gente tem que continuar esse debate como é que faz para garantir o trabalho intelectual. Né? Eu sei que, na verdade, essa crise, que se fala crise do direito autoral, que na verdade eu vejo como a crise do direito de cópia, do direito exclusivo de cópia. Né? Porque o direito autoral mesmo está podendo ser debatido agora, diante dessa crise. Com diminuição do poderio econômico de quem ganha com isso, a gente está conseguindo debater e pensar aí, tem a galera pensando na reformulação da lei de direitos autorais, né, tem todo esse debate acontecendo. Agora, como é que a gente pensa isso? Levando em consideração o trabalhador da cultura, o trabalhador intelectual, na verdade, não é só da cultura, né, da academia também, enfim. E aí eu acho que a gente vai caindo também para um debate um pouco de modelo de negócio. Não, mas, enfim. Para finalizar minha fala, eu acho assim, eu estava lendo aquele livro do Hobsbawm sobre jazz, a história social do jazz. Né? E aí tem uma frase que me chamou muita atenção. Ele fala assim, que não necessariamente com essas palavras, mas que as revoluções culturais, elas vingam com a utilização comercial da ideia que impulsiona essa revolução. Nenhuma revolução ela vingou com aqueles que se intitulavam os revolucionários, com aqueles que tinham a menor análise crítica do que estava acontecendo. Os revolucionários mesmo, que fez a coisa virar no campo, na seara da cultura, foram aqueles que empregaram essas ideias de uma maneira comercial. Pelo menos no mundo que a gente vive, foi assim que aconteceu até hoje. E aí, se a gente entende a cultura não como apenas uma mercadoria, uma produção artística, né? Você tem uma parte da cultura que é produção artística, você tem outra parte que não é modo de vida. Onde eu moro, como eu falo, como eu me relaciono, tudo isso é cultura. Então, essa questão das relações, né,
de trabalho intelectual, de divulgação, de circulação desse trabalho intelectual, dessa produção intelectual, a gente precisa pensar, enfim, como é que a gente oferece propostas concretas de circulação dessa produção. Né? Eu paro para pensar assim, só indo a extremos, né, para concluir o raciocínio. Em qualquer contexto econômico, social e político, a única coisa que a gente tem em última instância somos nós mesmos, né, além de nós mesmos, o que a gente tem? As ruas. Né? As ruas. Então, eu olho uma coisa aqui como essa, né? A maioria dos caminhoneiros com quem eu estou podendo conhecer hoje, a gente conversou um pouquinho ali, mas que vem no movimento unificado dos caminhoneiros, enfim, tem uma rede articulada de caminhoneiros que está na sua luta aí. E existe uma rede de funkeiros. A gente tem pessoas que produzem, que pensam essa produção artística, e a gente tem uma galera que, enfim, é só a galera mais sagaz de distribuição comercial na cidade. Se a gente pensa em distribuição comercial na cidade, quem é o mais sagaz? Não são as lojinhas, não são o shopping center. É o caminhoneiro, que vai onde tem que ir, rua, que está nos caminhos de todo mundo, seja do trabalho, da escola, dos estudos, de casa. A gente tem isso. Como é que a gente pode pensar, né, indo para a questão concreta, uma articulação dessas redes? Se a gente está na época das redes, das relações bilaterais, enfim, como a gente pode pensar essa articulação para uma distribuição até um pouco mais protegida, aí tem os instrumentais das licenças e etc e tal, para deixar tudo dentro da lei, mas, enfim, de uma maneira mais protegida contra a criminalização e, ao mesmo tempo, mais eficaz do ponto de vista da remuneração do artista e do próprio distribuidor, no caso, o camelô, o vendedor, enfim. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão. Dentro dessa rede, a gente não tem só a rede de camelôs, nem só a rede artística, a gente tem a rede também universitária e dos campos profissionais que são próximos a isso, né? A gente tem gente nas faculdades de Direito, nas melhores faculdades de Direito do país, nas melhores faculdades de todo o campo de conhecimento que a gente possa pensar que pode contribuir para esse tipo de produção cultural, enfim. O que a gente pensar, a gente tem essa galera, acesso ao conhecimento, e o que a gente precisa saber e fazer, eu acho que é um pouco como a gente se articula para que isso possa ocorrer livre dessas iniciativas concentradoras de propriedade, enfim, de grandes gravadoras e essa coisa toda. Bom, acho que é isso, é uma reflexão mais prática e, enfim, totalmente cheia de dúvidas.